Bem-vindo, professores, professoras, a mais esta TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Tecnologia e Inovação e Educação Especial. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês pela participação em todas as nossas ATPCs, ao responder às avaliações, às atividades. Porém, em relação às atividades, gostaria de pedir para que vocês não deixassem de responder de fato, de participar. Nas avaliações, nós temos 100% de participação, porém, nas atividades, nem todos estão participando, estão realizando a atividade. Então, nós pediremos que vocês fizessem para que a gente soubesse realmente aí como que vocês estão pensando frente aos temas propostos por nós. A PCNP Grazela, daqui a pouquinho, vai fazer a devolução com vocês, né, a devolutiva, desculpa, a devolutiva e o feedback, e aí ela vai passar direitinho os dados, né, a quantidade de pessoas participantes. Então, esperamos que vocês possam responder e participar efetivamente, né, de todo esse movimento da TPC de Ciências Humanas no dia de hoje. Nossa equipe, né, sou eu, Eguiar, PCNP de História, a Graziela, PCNP de Tecnologia, e a Aline Crociari, PCNP de Educação Especial. Hoje nós retornaremos o tema Relações Étnico-Raciais para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, parte 2. Porém, hoje com ingrediente a mais. Segundo bimestre, as quais ancorarão, né, na verdade, e apoiarão vocês na elaboração dos roteiros para o segundo bimestre. Sei que o bimestre já começou, mas é uma maneira também que nós temos de subsidiar vocês em relação a esse trabalho à distância. Os objetivos para a TPC de hoje, então, são realizar o feedback da avaliação e atividades de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, realizadas na TPC do dia 30/6, retomar o percurso formativo realizado na TPC do dia 30/6, ou seja, recordar um pouquinho tudo que nós discutimos na TPC passada, de forma bem breve, tá? Discutir a temática étnico-racial concomitante com as habilidades essenciais do segundo bimestre, sempre que possível. O que significa isso? Sempre que houver uma necessidade da turma ou que você, professor, estiver ministrando a sua aula, preparando o seu roteiro, e você vê que a habilidade essencial que você tem que trabalhar dá condições, dá um direcionamento, leva para essa temática, né, de fortalecer a história afro, aí vocês podem discutir, sentar com os alunos, ou seja, sentar não, vocês podem discutir com os alunos através de grupo de WhatsApp, através de meios, de outras plataformas ou até mesmo pelos materiais físicos que vocês já estão acostumados a enviar para os alunos, né? Então, é importante aqui a gente ressaltar que não é para parar tudo para a gente trabalhar essa temática, né? E sim, dentro do andamento da minha aula, do andamento do meu planejamento, da minha sequência de atividade, se eu enxergar essa possibilidade de trabalhar com essa temática, essas discussões afirmativas, eu posso fazer isso, ok? Outro objetivo, reconhecer e valorizar as identidades, histórias e culturas dos negros. Então, nós estamos aqui partindo sempre da primícia de valorização da história, da cultura e de toda a força, de todo o legado que os negros, que os africanos, os afrodescendentes nos trouxeram e nos trazem. Subsidiar os professores no planejamento dos roteiros de atividades a partir das habilidades do segundo bimestre. Vivenciar e explorar junto aos professores a plataforma Estude do Ensino Médio. É uma plataforma que a Graziela vai fazer um tutorial conosco, uma plataforma no qual a Secretaria fez uma parceria para que os alunos pudessem intensificar aí ou apoiar os seus estudos, né, no ensino médio,
pensando em vestibular, pensando em Enem. E também iremos visitar virtualmente um outro museu, que é o Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro. O PCNP Grazela também vai fazer esse tour conosco. Bom, agora a PCNP Grazela de Tecnologia irá fazer conosco as devolutivas, feedback, né, tanto da avaliação feita por vocês e pelos professores coordenadores, e também a devolutiva da atividade que nós propusemos. Tá bom? Então vamos lá, Graziela. Olá, professores, olá, equipe gestora. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos começar pela devolutiva do ATPC do dia 30. Hoje nós utilizaremos a ferramenta Prezi para apresentações. Então, vamos começar a devolutiva do ATPC referente ao dia 30/6. Então, nas devolutivas, nós tivemos 2 tipos. A devolutiva dos professores, que era justamente a relação, a relevância da nossa pauta, que era a educação para relações étnico-raciais. Então, nós tivemos 244 participantes. Desses 244 participantes, 209 elencaram a nota máxima. 23 deles a nota 4. Depois nós tivemos 9 professores com nota 3, 3 professores com nota 2. Em relação à devolutiva dos professores coordenadores, a pergunta era outra. Era para colocar a relevância da pauta como instrumento de apoio à utilização do professor coordenador, referente à apropriação das diretrizes da SEDUC. E aí também para eles avaliarem. Então, nós tivemos 41 respostas, 35 com nota máxima e 6 com nota 4. A avaliação é importante porque trabalhamos de maneira colaborativa. E por esse motivo é importante que todos realizem essa avaliação para que subsidiem as atividades organizadas por vocês. Sobre o tema abordado, então, a devolutiva dos professores. Aqui eu gostaria de comentar que dos 244 professores que responderam à avaliação, somente 144 deram a devolutiva da atividade. Eu lembro que as atividades propostas fazem parte de um roteiro de ATPC, assim como vocês realizam os roteiros de aula para os alunos. Então, é importante que também respondam às atividades propostas durante o ATPC. O ATPC foi gravado e estruturado antes da apresentação do ATPC do Centro de Mídias. E nós procuramos sempre articular o trabalho nosso em relação ao núcleo pedagógico e dar um embasamento teórico e suporte para o desenvolvimento do tema em sala de aula por vocês. Abordamos uma retrospectiva das leis, uma atividade que abordava também sobre as questões do racismo e para pensar em ações positivas. Em relação à devolutiva dos ATPC, do ATPC do professor coordenador. Colocaram que gostaram muito do tema que foi abordado, e o que foi apresentado complementa a formação do ATPC do Centro de Mídias. Então, aqui eu retomo a importância das avaliações no desenvolvimento das atividades, que assim a gente consegue pensar em maneiras de melhorar o nosso ATPC, sempre com o foco na aprendizagem dos nossos estudantes. Em relação ao Museu Afro-Brasil, que foi abordado de maneira digital. O objetivo era justamente de trabalhar um museu virtual e incluir a tecnologia na dinâmica de trabalho de vocês, independente do período que estivermos, seja de maneira presencial ou seja de maneira à distância, né, com um distanciamento social.
é interessante poder mostrar as obras dos museus virtualmente. Em relação à devolutiva da atividade 1, o nosso foco era a realização dessa atividade e pensar sobre a charge, em como trabalhar ações positivas, afirmativas em relação à história, à cultura e contribuições que os africanos e afrodescendentes nos trazem. Para o ATPC de hoje, nós trabalhamos com o Prezi. Para o próximo ATPC, nosso objetivo é apresentar uma outra ferramenta para vocês na hora da devolutiva. Mas eu ainda retorno com vocês no dia de hoje, tá bom? Então, eu desejo que o ATPC de hoje seja conduzido de uma maneira bem tranquila, que todos participem, que gostem, que se envolvam, e um ótimo trabalho a todos vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado da ferramenta que nós utilizamos hoje para fazer a devolutiva. Achei bem interessante, né? Foi no Prezi. A Graziela preparou com bastante carinho para nós, para que possamos também já ir se aproximando, se familiarizando com novas ferramentas, né? Então, espero que vocês tenham gostado e que possam fazer uso também. E se fizer uso de alguma ferramenta, de alguma plataforma, por favor, compartilhe conosco, tá? Compartilhem para que a gente possa divulgar para todos, para todas as escolas, para todos os pares. Bom, então, dando continuidade, o nosso percurso, né, nossa retomada da TPC passada, nós fizemos aqui uma tela para que vocês pudessem relembrar. Então, nós tínhamos um pé de LED, linha do tempo, né? É uma linha do tempo. É uma ferramenta também bastante interessante, acho que principalmente para nós de humanas, né? História. Daria para construir aqui uma linha do tempo com os nossos alunos e também com os nossos materiais. E ao longo desse ATPC eu vou mostrar para vocês, propor esse pé de LED, para que a gente possa pedir para que os alunos façam, ou se não tiver condições, né, porque a gente tem que pensar em todos os alunos, os que não têm condições pode fazer essa linha do tempo usando lápis e papel, sem problema. Então, nessa retomada, nós tivemos aqui, logo de início, espero que vocês tenham visto, quem não viu, eu acho importante ver, que é bem bacana, esse vídeo do Kapengele Munan, muito bom. Aí nós discutimos um pouquinho, brevemente, todos os referenciais teóricos que embasam, né, a discussão da étnico-racial e dessa temática tão importante, significativa e tão latente hoje na nossa sociedade, né. Discutimos aí as leis, a 11.645, a Lei 10.639, lembram disso? Então, tá tudo aqui, ó. Lei 10.639, a resolução, as diretrizes, a 11.645 de 2008, as competências gerais do BNCC, currículo paulista e o encerramento com um vídeo da professora Petronilha. Não sei se vocês conhecem ela é uma figura bastante importante nessa temática racial. Ela é professora da UFSCar. Então, se vocês, quem não viu e tiver a oportunidade de assistir o vídeo, vale muito a pena, tá? Então, é só clicar aqui no endereço desse pé de LED. Quando vocês acessarem, vocês vão clicando em cada documento desse, que vai abrir o documento na íntegra e também o vídeo na íntegra, ok? E aí, nós discutimos também esse aqui também é um videozinho, né, de apresentação dos materiais anteriores que nós mostramos. Ele está no YouTube, é só acessar aqui, a apresentação dos materiais, os referenciais teóricos sobre a temática educação para as relações étnico-raciais e história da África. E aqui nós tivemos uma atividade, uma charge sobre o racismo. Eu fiquei muito contente, tanto eu quanto a Graziela, quando nós lemos as atividades e a avaliação, e vocês colocaram que trabalhar charge
é um gênero, uma atividade bacana, visto que os alunos, tanto na P quanto em outras avaliações, eles têm um pouco de dificuldade de trabalhar as charges. Então, vocês consideraram como uma forma bacana, né, como uma metodologia interessante para a gente trabalhar aqui em História, em Ciências Humanas, né, na verdade. Então, esse foi o nosso percurso formativo da TPC passada. Então, iniciando a TPC de hoje, iniciaremos então, como sempre, com uma pergunta para responder aí no nosso diário de bordo, lembra? Então, hoje nós vamos registrar o seguinte, registrar e discutir com os pais. A partir das habilidades essenciais para o segundo bimestre, é possível trabalhar com a temática étnico-racial? Então, 5 minutos para que a gente possa registrar no nosso diário de bordo. Eu também vou fazer o registro no meu e depois vocês podem socializar entre os pais. Por que a gente pergunta aqui se é possível, né, eu trabalhar com essa temática junto com as habilidades essenciais, né? Porque não precisa, lembra que nós discutimos na TPC anterior, não precisa estar explicitamente dizendo ali no enunciado ou no comando no texto introdutório que é para trabalhar, né? Porém, de acordo com as necessidades da sala, com o momento que a gente esteja vivendo, eu acho importante que a gente aborde esse tema, né? Várias habilidades nós vamos mostrar aqui que dá condições para que a gente discuta essa temática. Então, vamos lá, 5 minutos e 5 minutos para vocês socializarem aí entre vocês. Vamos registrando no diário de bordo, porque ao final da pandemia nós iremos propor a vocês uma atividade com o diário de bordo, uma apresentação, depois nós vamos escrever direitinho como que vai ser essa atividade que nós iremos fazer com o diário de bordo de vocês, para que tenha visibilidade para todos, tá? E aí os documentos que apoiarão as nossas discussões continua sendo então a base na competência 9, que eu não preciso ler aqui novamente, que nós discutimos a semana passada. Continuaremos ainda ancorados com a competência específica humanas, né, para o ensino fundamental. E agora nós iremos propor a vocês algumas sugestões para os roteiros e atividades dos estudantes. Então, só para retomar um pouquinho, nós continuamos com a temática étnico-racial, porém agora com ingrediente muito importante a mais, que é colocar essas habilidades dentro desses roteiros de atividades a serem enviados para os alunos e a possibilidade de trabalhar a temática étnico-racial, a questão do racismo e a valorização da cultura afro dentro desses roteiros de atividades, ok? Então, é nessa linha que nós vamos seguir. Então, aqui nós trouxemos para vocês um excerto do currículo reiterado nos materiais de apoio ao currículo do aluno. Ou seja, é um excerto que estava dentro do currículo e que está presente dentro do material de apoio do aluno. Então, não precisamos ler todo esse excerto porque ele está presente aí nos materiais de apoio ao currículo do aluno. Tá? Só algumas palavras-chave que eu fiz questão de grifar para chamar um pouquinho a nossa atenção. Então, ó, o excerto do currículo paulista reiterado nos materiais de apoio ao currículo do aluno, né? Na verdade, é um material de apoio. Então, olha que interessante aqui. Tá falando aqui, logo de cara, da importância do papel do professor. Olha aqui, ó, a mediação do professor. Então, cada vez mais, todo mundo, toda a sociedade, todos os pais, e nós mesmos estamos conseguindo ver o quanto que nós somos essenciais, sempre fomos. Mas agora, né, nesse momento em que então estamos vivendo,
eu creio que o nosso trabalho está sendo reconhecido mundialmente, né? Acho que não é nem exagero dizer isso, porque sem a mediação do professor, não seria possível os alunos realizarem as atividades em casa. Não seria possível dar continuidade, né, aos estudos. Então, a mediação do professor é indispensável nesse e em qualquer outro momento na vida dos nossos estudantes. Né? Não é jargão, mas professor é aquele que forma todos os outros profissionais. Então, o professor também, dentro desse contexto do currículo paulista, ele vai apoiar o aluno para que ele desenvolva a atitude historiadora. E o que seria essa atitude historiadora? Seria o aluno ter condições, ele ser capaz de comparar, contextualizar, interpretar e refletir historicamente, né, sobre a sociedade em que ele vive, analisando e propondo soluções. Ou seja, não é mais somente para o aluno ler o texto, responder as questões e está tudo certo. Grifar as palavras importantes, isso também é importante. Mas é muito importante também que ele se posicione, né? Que ele proponha soluções frente aos desafios. Isso não só na sociedade, né? Não somente em casa, na escola, na sociedade, mas em tudo, em todas as situações, para que ele consiga pensar, argumentar, né, e propor soluções. Então, isso está no currículo paulista reiterado nesse material do aluno, tá bom? Então, continuando aqui, esse material nos diz, você faz parte da história. Na verdade, esse material diz isso para o aluno, olha, aluno, você faz parte da história. E desenvolver a atitude historiadora é fundamental para que você seja um cidadão crítico e participativo. Aprender história é perceber a importância e o respeito à diversidade humana e para a construção de um mundo melhor. Então, para que estudar história, né? Estudar história para que a gente consiga compreender toda essa diversidade, para que a gente consiga ter essas atitudes aqui, ó, né? Para que a gente consiga ter argumentos, saber discutir, saber analisar, saber propor soluções. Para isso que a gente estuda história. Eu achei bem interessante, acho muito interessante esse excerto que tem no material de apoio do aluno. Vale a pena, gente, ao início de cada bimestre, conversar um pouquinho com os alunos em relação a essa atitude historiadora. Nos outros materiais tem sempre uma carta ao aluno, uma carta de apoio, né? Que está no material de sociologia, geografia. Então é importante a gente ficar ali uns 4, 5 minutinhos discutindo todas essas orientações aqui que é proposta para o aluno, ok? Neste momento, elencamos algumas habilidades essenciais para o segundo bimestre, as quais poderão possibilitar as discussões sobre a temática racial e história da África, principalmente apoiar na elaboração dos roteiros e atividades. Nós nos apoiaremos hoje na discussão das questões étnico-raciais, mas com vistas à elaboração e planejamento dos roteiros de atividades, tá? Então, nós temos aqui o currículo paulista dos anos finais do ensino fundamental e o currículo oficial ainda, né? Que é esse de 2008 do ensino médio. Então, nós começaremos aqui, ó, de colocar a carinha do material do sexto ano, né? Volume 2 do aluno. E aí, eu pintei aqui essenciais que precisam ser trabalhadas no segundo bimestre. Então, hoje nós vamos pensar nessa aqui, ó, identificar as diferentes formas de linguagens, registros, técnicas e artes nas sociedades antigas, África, Ásia e Américas. É a habilidade 7A. Dentro dessa habilidade 7A, o objeto do conhecimento, né, povos na antiguidade na África, egípcios, no Ocidente Médio, no Oriente Médio, mesopotâmicos e nas Américas pré-colombianos, os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e sociais.
mas nós vamos focar nessa de identificar as diferentes formas de linguagem. No caderno, então, do aluno, ainda no sexto ano, a atividade 2.2, que faz parte de uma sequência de atividade, né? Está dentro aqui da situação de aprendizagem. Nós temos, então, o griot. Quem é o griot, né? Ele é um homem conhecido como o livro das memórias, ou seja, um contador de histórias. Ele é o protetor das tradições de seu povo através da oralidade. É o mensageiro oficial do povo africano, principalmente da África Ocidental. Então, uma forma de não deixar a história, né? A história africana, a história do povo morrer, né? Para que essa história seja sempre presente, então eles têm aqui o griot, que é como esse contador de história, né? Que funcionaria como um contador de história, um protetor das tradições. E aí ele tinha a responsabilidade de ensinar aos mais jovens a cultura, sendo assim a prova viva da força, olha só, pessoal, da força da tradição oral entre os povos africanos. Então aqui nós estamos falando a questão da oralidade, é uma forma de linguagem, é uma comunicação através de uma pessoa, para que não morresse, para que mantesse sempre viva essa força da tradição oral entre os povos africanos. Nós propomos aqui para vocês como sugestão para compor o roteiro de atividades dos estudantes do sexto ano, um tour pelo Museu do Amanhã. Nesse tour pelo Museu do Amanhã, nós iremos, a Graziela irá mostrar para a gente várias coisas, entre elas as fotografias, que não deixa de ser uma linguagem, né? Então, as fotografias, elas são como uma linguagem fotográfica, aliás, elas são uma linguagem fotográfica. Através da fotografia, eu também consigo contar história. Então, por isso que a gente está chamando aqui de atividade complementar que vocês poderão propor no roteiro para o aluno. Então, além de ter no material dele todo o encaminhamento das atividades, eu posso propor como uma mais esse tour para o museu. Ah, mas para quem não tem as ferramentas digitais, para quem não tem, nós falamos no outro TPC, vamos repetir agora, e ao longo desse TPC nós vamos ver também que nós temos os livros didáticos, paradidáticos, os quais têm possibilidade dos alunos desenvolver essa atividade, não vão ficar no prejuízo, mas aqueles que têm a possibilidade, a gente oferece essa atividade complementar. Então, nós vamos passar mais adiante para que nós vamos ver que tem mais uma atividade, mais uma sequência de atividade que também faz parte do Museu do Amanhã e que a Graziela vai fazer conosco essa viagem, tá? Esse passeio. No sétimo ano, volume 2, esse aqui ainda, né, é também um caderno do aluno. O que nós temos? Nós temos a habilidade essencial do segundo bimestre, a qual fala do mundo moderno e a conexão de sociedades africanas, americanas e europeias. O que diz essa habilidade? Essa habilidade, ela pretende desenvolver, o aluno possa, ao final da situação de aprendizagem, identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando sempre, gente, nosso ponto fundamental de discussão é sempre a valorização, a ação positiva, valorização da história e da tradição africana, tá? Então, valorizando a diversidade sobre patrimônios étnico-culturais e artísticos dessas sociedades. Então, nós temos aqui o currículo paulista e o caderno do professor também de História, o volume 2. Nessa situação de aprendizagem, que é a situação de aprendizagem 1, nós temos as máscaras. As máscaras, a Graziela mostrou na TPC passada
um tour pelo Museu Afro-Brasil e tinha algumas máscaras lá. Não eram exatamente essas, porém eram máscaras. E o que são as máscaras? O que elas nos diz? Qual é a finalidade dessas máscaras? É importante a gente dizer aos nossos alunos. Então, elas tinham finalidades muito diferentes. Isso variava de acordo com a cultura e a religiosidade do povo que as adotavam. E aí, sobre as máscaras africanas, no material do aluno tem textos, tem vídeos e modelos. E aí aqui é a data do acesso, né? Do acesso. Porém, como uma atividade complementar a mais, nós oferecemos, né, nós fizemos com vocês o tour pelo Museu Afro-Brasil. Então, de novo, tem a proposta de atividade no material do aluno, porém eu posso oferecer como atividade complementar dentro do meu roteiro de atividades o passeio pelo Museu Afro-Brasil para que eles possam ver as máscaras, que foi a nossa TPC do dia 30, tá aqui o link novamente, tá bom? Caso alguém queira acessar. E aí, nós vamos pedir agora para que a PCNP Graziella possa fazer conosco essa visita ao museu. Vocês vão gostar muito. Antes da Graziella fazer o museu, eu acho importante também a gente pensar aqui no material do professor do 7º ano de geografia. Ele fala do processo migratório interno e externo no Brasil, população brasileira, sua diversidade étnico-racial e cultural. Lógico que nós não vamos ler todo esse excerto, mas na situação de aprendizagem 2, eu creio que vocês ainda não chegaram. Mas se chegaram, ótimo. Se não chegou, já vamos preparando o nosso roteiro de atividade, né? Então, essa situação recomenda uma análise acerca da distribuição territorial da população étnico-cultural, étnico-racial e cultural, identificando os processos migratórios internos e externos. A unidade temática que vocês irão trabalhar ou já estão trabalhando é conexões e escala, né? É identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões brasileiras, em especial do estado de São Paulo. E aí nós temos também uma outra habilidade, que já vai falar da análise e distribuição territorial da população, porém nós vamos ficar mais nessa habilidade aqui, 17, ok? Nessa habilidade 17, uma das atividades, uma sensibilização, na verdade, ele diz assim: vamos dialogar. Poderá ser realizada então poderá ser realizada a partir de fotografias, músicas, vídeos, poesias, etc. Fica a critério do professor. Como sugestão, o caderno de aluno propõe um trabalho com fotografia e questões disparadoras, pedindo que o estudante analise e dialogue a partir de duas imagens, uma relacionada à migração e a outra migração de pessoas, uma migração de aves e a outra migração de pessoas. Então, aproveitando que nós iremos fazer esse passeio com a Graziella pelo Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, onde nós vamos visualizar algumas fotografias que relatam a história do povo africano, nós também podemos oferecer nessa atividade do 7º ano de Geografia esse passeio também pelo museu. Então, nós podemos trabalhar com a linguagem fotográfica. Lá no 7º ano, em relação à história, na verdade no 6º ano, quando fala da linguagem oral, onde tinha o griot, lembram? E uma outra forma de linguagem de contar a história do povo africano é através das fotografias. E ao mesmo tempo nós temos 7º ano, geografia,
que propõe um trabalho de fotografia, não é isso? Olha lá. E propõe fotografia e questões disparadoras para que os alunos façam uma análise a partir de duas imagens, né? Tanto da ave quanto da migração das pessoas. Então, aqui está tratando da migração. Eu creio que nesse momento a gente consiga também falar essa questão dos negros, essa questão da afrodescendência. Mas nós vamos propor aqui esse tour, essa atividade complementar para o 7º ano, nós vamos propor esse tour pelo Museu do Amanhã. É obrigado? Não, não é obrigado a gente pedir essa atividade para o aluno, mas ela é uma a mais, né? Um complementar. E uma forma também de colocarmos os alunos para vivenciar, para trabalhar, para sair um pouco só dos livros, os que têm acesso, tá, pessoal? Os que não têm, a gente continua com o PNLD, com o livro didático, com a sala de leitura, combinando um dia para os alunos irem retirar na escola, ou não, aí fica a critério de vocês, o que vocês acharem melhor. Então, agora a Graziela vai fazer esse passeio conosco. Graziela, agora nós queremos passear com você, fazer um tour no Museu do Amanhã. Bom, agora nós iremos explorar uma atividade sobre visita de museus virtuais. Eu vou apresentar para vocês o Google Cultura e Arte. Eu não sei se vocês conhecem, mas através dele nós temos acesso a todos os museus do mundo. E lá vocês podem procurar pelo museu que desejar visitar. Então eu vou compartilhar a minha tela. Essa é a tela inicial dos museus. Então, é Google Cultura e Arte. Então, aqui está o endereço. Depois eu vou colocar no material para vocês terem acesso. E aqui, vocês podem observar que tem as coleções, todas de A a Z. Se precisar, cliquem no mapa. Então, na barra de rolagem, nós vamos descendo e aparece tudo que vocês imaginarem de museu. Particularmente, eu adoro, porque eu adoro visita a museu. Lógico que eu prefiro a visita no presencial, mas nas condições que estamos, a visita no virtual também é ótima. Em específico, nós iremos trabalhar o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Então, eu já deixei salvo aqui, mas ele faz parte dessa relação. Então, nós estamos aqui, ó, no Museu Virtual do Rio de Janeiro. E aqui, um destaque, existem 3 exposições. Nós iremos na primeira, que são justamente fotografias africanas. Então, na primeira tela, ele vai falar um pouquinho a respeito dessa exposição. Na barra lateral, nós iremos percorrer as fotografias em exposição. Então, aqui sempre terá a fotografia, vamos colocar para cá, a fotografia e depois a explicação sobre ela. Então, aqui eu vou trabalhando, eu vou clicando na barra de rolagem. Caso vocês queiram
um zoom, basta clicar na foto. Quanto mais clica, maior é o zoom. Só retomando, então, a fotografia, ela faz parte das habilidades presentes no 6º ano, referentes ao 2º bimestre. Então, olha lá, identificar as diferentes formas de linguagens, registros, técnicas e artes nas sociedades antigas, África, Ásia e América. Então, por esse motivo, foi selecionado esse museu, o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro, para vocês estarem explorando, visto que uma das exposições justamente era a africana, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa dica e que vocês consigam trabalhar com o museu juntamente com os nossos estudantes. Bom trabalho! Espero que vocês tenham curtido esse tour pelo museu. Bem interessante, né? Nós temos também, como sugestão de atividade complementar para compor o roteiro de atividades para os estudantes do 7º ano, a aula exibida no Centro de Mídias de Geografia, no dia 2/7. O que falava essa aula, né? Então, eu dei um print aqui na tela na questão disparadora. E estavam tratando justamente a questão da imigração. Então, olha só, de que maneira as migrações internas e externas contribuíram para a formação cultural do povo brasileiro. Então, é interessante que a gente proponha no nosso roteiro que os alunos assistam essa aula. Então, pode colocar o linkzinho para quem assistiu rever, para quem não assistiu assistir, né, para que possa assistir, ou para quem assistiu não quiser rever o que entendeu em relação a essa questão aqui da migração, né, interna e externa, e assim a gente ir construindo cada vez mais roteiros mais robustos, roteiro mais com significado e sentido para o aluno. Então, as coisas elas têm que ser entrelaçadas. Por isso que quando eu estou dizendo assim a todo momento para vocês, nós vamos trabalhar, nós estamos aqui mostrando as habilidades essenciais para o 2º bimestre. Estamos falando que algumas delas nos dão condições para trabalhar a temática e a história africana, ok? E dentro dela eu posso propor um debate também com o ensino médio. E por que não? Um debate sobre o racismo, mesmo que seja virtual, né? Tem essa possibilidade, tá? Então a gente tem que pensar de um jeito, planejar de um jeito os roteiros para que dê sentido para os nossos alunos, sempre. Sentido, a linguagem, lembra? No roteiro do 6º ano de História que nós trabalhamos 3 semanas com ele, uma linguagem clara, com sentido, com data com quantidade de aulas explicitada, né, para que eles resolvam a atividade, várias possibilidades para resolver a mesma questão.
Então, é o texto escrito, é a música, imagem, tá? Por isso que nós estamos propondo aqui essa atividade bem dinâmica, que seria essa visita aos museus. Bom, e aí nós elencamos também no material de sociologia do segundo bimestre, primeira série, aqui é um excerto, tá? Eu trouxe também da sociologia, então, que é onde diz que observar os fenômenos sociais que rodeiam a todos, dos quais se participa, não são de imediato conhecidos, pois aparecem como ordinários, triviais, corriqueiros, normais, sem necessidade de explicação, às quais se está acostumado e que na verdade nem são vistos. Então, esse excerto aqui é tirado das orientações curriculares para o ensino médio. E aí, como habilidade essencial, ele propõe a habilidade de reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Então, eu trouxe aqui a 1.7 e a 1.8, porém nós vamos focar na 1.7, que é esse reconhecer a construção identitária e um processo contínuo, né? E que vem da relação entre indivíduo e sociedade. Então, nós vamos focar nessa aqui, apesar de eu já ter deixado aqui para vocês também a 1.8, que seria de desenvolver a sensibilidade sociológica para observar as relações sociais entre os indivíduos. Nessa atividade, o que ele propõe que se trabalhe uma construção da linha do tempo da trajetória da vida dos alunos. Essa trajetória da linha do tempo pode ser feita com lápis e papel e nós também vamos propor para que vocês possam dizer para os alunos a possibilidade de fazer um pé de LED, que é aquela atividade de retomada que eu mostrei para vocês, que o pé de LED tem essa possibilidade onde o aluno possa ir construindo, voltando aqui mais um pouquinho, possa construir a linha do tempo de sua vida própria. Então, isso faz com que os estudantes percebam ao longo de sua trajetória as mudanças que vivenciaram e também com os questionamentos sobre o que passaram com um olhar desnaturalizado. Reconhece que o entendem ser estar sempre em construção e sob influência dos outros, dos lugares e dos momentos da mesma forma que observam nos outros os mesmos processos. Dessa forma, acabo desenvolvendo a sensibilidade sociológica na observação das relações sociais entre os indivíduos. Então, essa última parte aqui já diz respeito até a habilidade 1.8, né? Então, a ideia aqui dele construir essa linha do tempo, aqui são trouxe, tá, pessoal, também do livro de Sociologia, página 97. Achei muito interessante isso aqui, a importância por isso é muito importante estranhar aquilo que está posto, essa questão do desnaturalizar o olhar. Eu acho isso muito, muito importante, muito bacana, muito essencial, principalmente aqui na aula de Sociologia, onde os professores, onde vocês podem abrir um grande debate, e esse desnaturalizar o olhar, eu pensei muito nessa questão racial, né? Da gente sair desse senso comum, dessas discussões comuns, e passar a ver de uma outra maneira, né? E assumir a atitude historiadora, que é fazer intervenção, que é propor ações, e não só ficar no mesmismo. Então, é uma disciplina muito importante, todas são, né? Todas, vamos colocar aí, todas de humanos são importantes para um debate, para uma discussão. Todas as áreas precisam estar propondo esse debate, essa discussão dentro dessa temática com os alunos. Porém, como nós somos da área de ciências sociais, nós estamos trazendo as disciplinas de ciências sociais, tá bom? Então, hoje nós temos questão de trazer um pouquinho aqui a sociologia
pensando aqui na questão do desnaturalizar o olhar dentro dessa temática racial. E como sugestão de atividade complementar, pensamos aqui nessa construção, tá? Ah, mas o aluno não sabe, eu também não sei, não tem problema. Lápis e papel, onde ele possa construir essa linha do tempo, ele possa perceber essa questão da trajetória, né, da vida dele aqui, né, que é a trajetória da vida dele, para que ele perceba essas mudanças e que possa fazer novos questionamentos, que possa desnaturalizar o olhar, né. E aí também nós propomos, dentro dessas sugestões de roteiro de atividade, um tour pela plataforma Estude. Não sei se vocês já conhecem. É uma plataforma muito legal, muito importante, parceira aí da secretaria, né? Para que os estudantes possam aprofundar um pouco mais os seus estudos, pensando nos vestibulares e pensando no Enem. Então, a Graziela vai fazer com a gente esse tour dentro dessa plataforma, para que a gente possa aprender um pouquinho mais, vivenciar, depois oferecer para os nossos alunos. Ou fazer até o mesmo movimento, né? Fazer o mesmo movimento de transitar por essa plataforma junto com os nossos alunos. Porém, selecionar antes o que eu quero trabalhar. Aqui, a Graziela vai trabalhar a questão dos movimentos sociais, que tem a ver com a temática que nós estamos discutindo. Se não for o que vocês estiverem trabalhando no momento, escolha um outro tema e faça esse passeio, faça esse tour por essa plataforma, essa exploração por essa plataforma, para que os nossos estudantes tenham possibilidade, né, uma possibilidade a mais de estudo, de se preparar aí para o vestibular e para o Enem. Tá bom? Então vamos lá, Gra. Nós agora iremos trabalhar com sociologia, sobre fenômenos sociais. A habilidade escolhida está no caderno da primeira série do ensino médio e ela trata sobre habilidade de reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre o indivíduo e a sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. A outra habilidade é desenvolver a sensibilidade sociológica para observar as relações sociais entre os indivíduos. Para isso, nós iremos utilizar uma plataforma já indicada pela SEDUC e que é uma das parceiras da secretaria. É a plataforma Estude. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Essa é a tela inicial do Estude. Aqui, nós iremos fazer o primeiro acesso para que vocês consigam trabalhar com a plataforma. Então, a primeira coisa, criar um perfil. Ou vocês podem estar preenchendo nome, e-mail, confirmando o e-mail, ou entrar pelo perfil do Facebook. Depois que vocês realizaram o cadastro ou entraram pelo perfil do Facebook, vocês terão acesso, aqui eu já pulei parte, tá? Vocês terão acesso a todo o material que tem no Estude. O que nós encontramos aqui? Ela é uma plataforma direcionada aos alunos do ensino médio para o estudo para o Enem. E aqui em específico, nós estamos abordando a disciplina de Sociologia. Ela tem todas as matérias. Aqui nós escolhemos Sociologia e os movimentos sociais. Eu vou só retornar aqui para vocês terem uma ideia. Essa plataforma ela é muito boa. Nós temos acesso, ela é paga, né? Mas pela parceria da SEDUC, ela se tornou gratuita nesse período de pandemia.
Nós só não temos acesso às atividades. Porém, todos os vídeos são disponibilizados. Então, esse é o ambiente da parte de sociologia. Então, nós temos todos esses. E aqui, o último são as correções do Enem, da prova do Enem. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, para cada tópico, nós temos a quantidade de vídeo aqui, ó. Introdução à Sociologia, 4 vídeos. O que é o homem, mais 4 vídeos. Natureza e cultura, 6 vídeos. E assim por diante. Nós iremos, primeiramente, trabalhar com os movimentos sociais. Então, tá aqui ó, o tema: organizações e movimentos sociais políticos. Eu vou escolher movimentos sociais. Dentro desses movimentos sociais, ele vai elencar vários. Primeiramente, ele começa pelo que são, depois movimento sindical, negro, indígena, feminista, LGBT, estudantil, agrário, as ONGs, ambientalista, urbano, e depois ele faz uma revisão dos movimentos sociais. Então, quando eu entro aqui no movimento social, os vídeos são curtos, dá para ser trabalhado com os nossos alunos. Olha lá. Movimento social. Esse em específico são 10 minutos e 38. Então, na parte de baixo, ele fala um pouquinho a respeito dessa aula que foi organizada. Basta dar o clique aqui e a nossa aula já começa. Após o término do vídeo, na parte lateral direita, basta clicar na bolinha "Entendi essa aula" e iremos passar pelos exercícios propostos. Olha lá, os exercícios. O aluno preenche e verifica a resposta depois. Olha lá. Ele escolhe a alternativa que ele acha que é a correta e ver a resposta, né? Enviar. Aí, ver a solução ou próximo. Nesse caso, já entrou o nosso segundo vídeo. Esse com 9 minutos e 31. Lembrando que na parte de baixo ele fala um pouquinho dessa aula. E ao término, nós podemos automaticamente já realizar um exercício. Eu espero que ajude vocês na organização das atividades, tá bom? Bom trabalho! Gostaram, pessoal? Espero que vocês tenham curtido e que vocês possam ajudar os alunos, né, a se preparar um pouquinho mais para os vestibulares, para o Enem e também para os estudos no dia a dia na sala de aula, tá? Então, agora nós vamos fazer uma atividade. Vamos lá. Esta atividade 2, ela nos diz o seguinte: professor ou professora, após a apresentação das ferramentas digitais e sugestões para os estudantes que não possuem acesso aos recursos tecnológicos sobre a temática educação, para as relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, qual você considera mais adequada? Qual dessas plataformas você considera mais adequada para os seus alunos e sua turma, né?
considerando a realidade de seus alunos ou turmas. Podem assinalar mais de uma alternativa. Então, lá vai ter um Google Forms, tá? Vai ter um link de uma atividade. Então, terá a opção 1, que é a opção do museu, a alternativa 1, que é do museu, a do estude, e outras possibilidades que seriam o material físico, aquele material impresso. Vocês podem assinalar todas ou uma ou outra, tanto faz, tá bom? E ainda fazendo parte da atividade 2, a segunda questão é: conte-nos brevemente se você já realizou alguma atividade ou ação sobre a temática étnico-racial com seus alunos este ano. Então, este ano já foi possível ou não foi possível? Dentre essas habilidades essenciais, vocês estão conseguindo discutir alguma coisa ou ainda não? Então, é que a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. E se já discutiram, podem nos mandar. De que forma? Peça para que o professor coordenador dê o nosso e-mail, tanto o meu quanto o da Graziella, e mande para nós. Por quê? É importante a gente divulgar as boas práticas. Nós tivemos a boa prática, a socialização do professor Felipe Maciel, de Geografia. Agradecemos muito novamente aqui a sua contribuição na TPC, né? Foi muito válida, os professores, né, gostaram bastante. Então, se você que está aí já desenvolveu alguma ação, pode mandar para nós, o coordenador tem os nossos contatos. Vocês também, se quiserem, pode mandar direto para o núcleo pedagógico, eles encaminham para nós, para que a gente possa divulgar. Quem já fez, pode mandar. Quem não fez e quiser fazer, fique à vontade. Quem não fez e acha que não é o momento também, tudo bem, vamos deixar para próximo. O que não pode deixar de fazer é preparar um roteiro bem estruturado, bem adequado, para que os alunos consigam resolver as atividades, né, de maneira autônoma e qualificar esse ensino-aprendizagem. Para essa atividade, vocês terão 10 minutos e após a socialização entre vocês, entre os pares, né, também 10 minutos de socialização, tá bom? Então, o link da atividade nós vamos mandar para vocês. O link estará disponível na pauta, tá, pessoal? Nós temos alguns lembretes importantes que eu fiz questão de anotar para vocês. Eu sei que vocês já sabem, mas como dica, para a gente reforçar essa dica, olha só. É importante pensar, sobretudo, nos alunos que não têm acesso à tecnologia. Por esse motivo, os docentes farão as adequações e adaptações necessárias para a realidade de cada estudante ou turma. A Aline, de Educação Especial, deu a formação semana passada falando da adaptação curricular para os alunos público-alvo da Educação Especial. Acredito que o professor coordenador e o professor apoiador que assistiu essa formação já tenha compartilhado com vocês tudo aquilo que foi discutido. E é importante essa parceria de nós, professores da sala, com a professora da sala de recursos, para que ela nos ajude a fazer essa adaptação curricular para os alunos. Breve, a Aline virá participar conosco dessa TPC e fará adaptação dentro desses roteiros, dentro dessa sugestão de roteiro que nós acabamos de fazer aqui com vocês, tá bom? Uma outra dica importante aqui sugerimos também a elaboração de roteiros de atividades interdisciplinares. Dessa forma, você, professor, conseguirá dialogar mais e melhor com as disciplinas de sua e demais áreas do conhecimento, além de possibilitar o envio de um volume menor de roteiro de atividade aos seus estudantes. Então, olha, pensem nisso com carinho. É uma maneira da gente conhecer melhor as outras disciplinas da nossa área, das outras áreas, como eu disse na TPC passado, essa temática daria para a gente trabalhar com arte, com língua portuguesa, né? Com a área de linguagens. E, ao mesmo tempo,
nós estaríamos possibilitando o envio de um menor volume de roteiro para os nossos alunos, né? Porque é bastante atividade, é bastante roteiro, é bastante coisas que os alunos têm que fazer, né? Então, é trabalho para entregar para o professor de arte, é trabalho para o professor de matemática, é o roteiro de estudos de história, é o roteiro de estudo de física, de química, são vários roteiros. Então, se nós conseguimos fazer, se a gente pensar, sentar e planejar um roteiro interdisciplinar, vai ser melhor para as duas partes, para os professores, né, no sentido de conhecer melhor a área do outro, transitar melhor e com tranquilidade, também para os alunos que vai ter esse volume menor de atividade para resolver. Bom, colocamos aqui também na outra TPC a atitude historiadora que nós já lemos lá atrás, né? Nessa atitude historiadora, os estudantes poderão desenvolver, ao realizar a atividade no Museu Afro Brasil, né? O Museu da Manhã, que estamos visitando hoje, a plataforma então, através da navegação, da exploração dessas plataformas, é possível que o aluno desenvolva algumas atitudes historiadoras, sendo elas pesquisar, planejar, selecionar, inferir, discutir, compreender. Então, elencamos aqui também que, além dos recursos tecnológicos, nós também teremos os recursos didáticos, né? Que são os PNLD, além também do material de apoio ao currículo oficial vigente e ao currículo paulista, e todo acervo paradidático que existe aí em literário que existe nas salas de leitura, né? Que a gente poderia pensar aí numa organização, como já disse anteriormente, para que os alunos possam retirar esses exemplares. Bom, o registro da avaliação vale como presença, tanto de professor quanto de professor coordenador. Iremos disponibilizar o link também na pauta de vocês. Para encerrar, uma frase da Petronilha. Lembra que eu disse para vocês lá no início da nossa apresentação, fazendo a retomada da TPC do dia 30, que ela é uma professora que estuda essa temática racial e professora aqui de pertinho da gente, professora aqui não é a imagem dos negros, mas a imagem negativa que a sociedade criou e fomenta como se fosse própria deles. Então, vamos pensar nisso aqui também, tá bom? Então, aconselho vocês a verem o vídeo da professora Petronilha, o vídeo do Kapenguele Munam, muito bom também, tá? E outros que vocês considerarem que são bons também, que pode ser sugerido aos nossos alunos. Referências bibliográficas, eu mantive a maioria da semana anterior, tá? Acrescentei duas a mais, coloquei o pé de LED e aquela também do YouTube, tá? Que era a apresentação. E aqui, o nosso muito obrigada por vocês estarem contribuindo para cada vez mais nós possamos fazer uma ATPC melhor. As avaliações, tudo que vocês colocam nas avaliações, nas atividades, a gente procura melhorar, tá? A gente procura adequar de forma a qualificar cada vez mais, tá? Então, nós estamos todos aprendendo junto, caminhando junto, e tenho certeza que estamos no caminho certo, que precisamos muitas vezes melhorar, adequar, né, algumas coisas, aprofundar, e a gente espera sempre alcançar a excelência, né? A gente luta para sempre alcançar a excelência, e isso no sentido do ensino-aprendizagem, excelência do ensino-aprendizagem, porque quanto mais a gente aprender, mais condições, mais estofo nós teremos para discutir com os nossos alunos. Então, obrigada,
E agradeço a todos, preencham as atividades, preencham a avaliação e até a próxima TPC, pessoal. Boa semana a todos, bom trabalho e até breve.